Boa noite, Alcimar, tudo bem? Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta simples. Por que todo mundo tem medo de ficar louco? Medo de ficar louco? Por que as pessoas chamam o outro é doido, o outro é louco, e isso mexe tanto, né? Essa questão da loucura, da doença, do sujeito ser um lesado, doido, sei lá, esquizofrênico, bipolar, paranoico, não sei. Uma pergunta não é simples assim não, né? Não? Não, é complexo. Aí você pode responder o que você quiser que tá certo. Ah, é? Então me ensina, cara, me ensina a perguntar direito. Pensar, por exemplo, sobre o aspecto de que tem preconceito. Nós somos inundados até o pescoço com a questão do preconceito, né? Essa seria talvez uma resposta mais simplória. A outra, o medo, é porque talvez a gente teme entrar numa frequência e numa dimensão em que a gente vai vegetar, vai se desconectar, vai perder a afetividade, vai perder as relações sociais. Talvez esse seja o medo, né? Uma espécie assim de preâmbulo da morte, né? Assim como todas as pessoas, eu acredito na sua maioria, mesmo os ditos salvos, têm medo de morrer, né? Todos que são convertidos, eles se acham preparados para a eternidade, mas ninguém quer morrer. Ô Alcimar, tá bom. Então, preconceito de raça, preconceito de sexo, preconceito de nível social, vários tipos, né? Mas o cerne do preconceito, eu queria saber de onde que vem, porque o preconceito é um conceito antes. Uhum. Então, olha o camarada e fala assim, ele é negro, ele é pobre, ele é crente, ele é isso, ele é aquilo, tá. E a loucura? Da onde vem esse pavor da loucura e do louco, vamos dizer assim? Cuidado, hein, fulano não bate bem. Acho que a gente tem que trabalhar uma questão filosófica aí, em cima da questão de que se a gente é fruto do meio, ou se a gente influencia o meio. Eu acho que mais de 50% das possibilidades, nós somos mais influenciados pelo meio. Porque, por exemplo, a minha infância, ela foi marcada por um pessoal que veio da Bahia para o interior de Goiás para trabalhar nas plantações de algodão, que é uma riqueza muito grande em Goiás. E esse pessoal baiano, tudo era negro. E eu tive ali a oportunidade, ainda com os meus 6, 7, 8, 9 anos de idade, desenvolver as melhores amizades da minha vida. Como eu tenho saudade do neguinho, do baianão, do baianinho, todo mundo tinha apelido. Mas nos meus olhos não tinha essa identificação, por exemplo, essa diferenciação com relação à cor da pele. Nem eu. Eu gostava deles, Nem eles eu. gostavam de mim, eu os aceitava, eles me aceitavam, a gente era amigos, a gente não conseguia voltar da escola sem escorregar nas enxurradas, depois que chovia, sem brincar de carrinho de rolemã, sem brincar daquelas bolinhas na rua, as bolotinhas, né? A cor da pele é o que menos importava? A gente não sabia que tinha essa coisa, né? Nem eu. Cara, meu maior amigo de infância era o Juninho. Então, da cor da noite sem lua. Então, cara, a gente não sabia dessas coisas. Eu vi, por exemplo, uma questão até hoje aí, eu acho que toda essa realidade woke, né, que hoje acabou Está em dominando, evidência. dominou o mundo, né? No sentido, olha que armadilha, né? No sentido de fazer com que essas ditas minorias, né, entre aspas,
tivessem proeminência, que fossem reconhecidas. Isso acabou sendo uma espada de dois gumes, porque... É um tiro no pé. É um tiro no pé, porque acabou, sabe, apontando, indicando. Eu vi, por exemplo, uma coisa marcou muito. Engloba tudo, né? Inclusive essa questão da homoafetividade. E eu vi uma cena na internet o ano passado em que o menino ele foi criado por um casal gay, dois homens, esse cara super amoroso. Até te mandei um vídeo hoje interessante de eu vou ver. Dois homoafetivos lá de Balneário Camboriú, que eles adotaram primeiro uma menina, depois eles fizeram uma surpresa que, acidentalmente, eles descobriram que a menina tinha mais 4 irmãos, e eles então adotaram os outros 4. Eu vi o título, só não abri ainda o arquivo. Pois é. A surpresa quando ela descobre. Não, os irmãos ali, sabe, dois caras assim, que você fala, pô, cara, não tô aqui fazendo apologia, nada disso, só tô citando um exemplo de duas pessoas extremamente amorosas, e eu me emocionei várias vezes durante esse vídeo. Aliás, ele caiu de novo aqui na minha lista e eu assisti pela segunda vez e acabei mandando para você hoje, enquanto você descansava um pouquinho aqui. Um pouquinho? Dormi a tarde toda. Então, o que acontece? Um garoto, achando muito estranho um amigo ser criado por pais homoafetivos, perguntou a ele assim, mas vem cá, com que idade você descobriu que os seus pais eles eram homossexuais? E o menino ele respondeu com uma pergunta. Ele disse, com que idade você percebeu que os seus pais eles eram héteros? Eles eram um casal formado de um homem e uma mulher, né? Aí o menino ficou assim chocado porque ele não soube responder. Então, na cabeça de uma criança, por exemplo, que é criado por um casal homossexual, não tem essa questão do conceito que foi embutido. Preconceito. Não tem, sabe? Então eu acho que, você perguntou de onde vem. Eu acho que a gente é assim, uma espécie de página branca, uma tábua lisa, onde a gente pega essa tábua, por exemplo, e começa a bater pregos nela durante a vida, e ela vai ficando toda esburacada, vai ficando toda áspera. Mesmo que tire os pregos. Exatamente. E aí o que acontece? A gente tem assim uma visão real, natural, quando a gente está na infância, e a gente olha para a vida como a vida é. Então a gente não vê com filtro, né? Porque há uma diferença muito grande de você olhar um fato sem que você tenha conceitos definidos. Você olha para todos os fatos com uma certa surpresa. Né? Mas na medida em que alguém coloca um filtro, por exemplo, lá o pessoal faz uma piada dizendo que por causa da seca do Nordeste, o pessoal coloca óculos verdes nos jumentos para eles comerem o capim seco achando que está comendo grama verde. É de vera? Não, é piada, né? Bom. Então, o que acontece? A pessoa vem, coloca uma lente. Aí vem, coloca outra lente. Aí vem, coloca outra lente. E aí, na medida em que a gente olha para os últimos 20, 30 anos, especialmente os últimos 10, 15, a gente percebe aí uma instrumentalização, especialmente nas escolas, nas faculdades, em que alunos, pessoas que não tinham ainda uma formação filosófica, conhecimento histórico, elas foram e são doutrinadas a analisar fatos sob uma mesma ótica. Seja ela de extrema direita, seja ela de extrema esquerda. Isso é uma formatação, né? Não é questão aqui de estabelecer ideologias, até porque eu escrevi um texto hoje sobre isso. Alcimar, só um parênteses aqui. Um filósofo, que eu não lembro quem, falou que o homem é produto do meio. Ele é puro, a sociedade que o corrompe, certo? Tá, isso é um fato? Então, quem corrompeu a sociedade? Não, eu acho o seguinte, por isso que eu disse, disse quando eu comecei a minha fala, que sob certos aspectos, eu acho que mais de 50%, a gente percebe que realmente a gente é fruto do meio.
porque a gente vai virando cultura. Eu tive a oportunidade de experimentar algumas culturas, por exemplo, viajando na América do Sul, experimentar um pouco da questão da cultura argentina, a cultura paraguaia, a cultura boliviana, a cultura chilena, né? E tive a oportunidade de viver também por quase 8 anos na América do Norte, nos Estados Unidos, e é outra cultura, outra forma de pensar. Agora, os preconceitos são diferentes? São diferentes, mas têm o mesmo núcleo, tem a mesma raiz, você entendeu? Então, os caras, às vezes, eles têm uma cultura que reage diferente em relação à morte. O americano, ele reage de forma muito diferente em relação a nós aqui do Sul, em relação à questão da morte, à perda de alguém, em relação à herança, em relação à visão de mundo, uma outra cabeça, uma outra... A visão de outro mundo. Sabe, tem hora assim que você fala determinadas coisas, eles não compreendem, e aí eles agem também de um jeito que a gente também não compreende. Você falou... Porque vem a questão da cultura. Eu acho que, vamos botar aqui, chutar, não é estatístico, não é científico, é o que eu acho, é achismo. 60%, eu acho que nós somos frutos realmente do meio. Os outros 40%, eu diria que tem a ver com o nosso estado decadente e perverso. E a gente tem que necessariamente partir para essa questão da teologia. Depravação total. Cara, eu acho que final dos anos 70, um filósofo cristão chamado Francis Schaeffer, cara, criou, né, o que ele chamava de L'Abri, um gênio, que eram centros filosóficos cristãos que as pessoas iam para ali para poder tratar das suas crises existenciais, para poder serem tratadas por Deus. Ele criou, inclusive, L'Abri na Suíça e escreveu uma muitos referência, livros. Cara, o cara assim foi um gênio, tem muitas coisas que eu discordo dele e tal, mas ele faz assim um apanhado filosófico histórico sensacional. Já morreu final dos anos 80, eu acho. E ele fez um documentário, e esse documentário, que eu acho que também é título de matérias que ele escreveu, e acho que até livros, né? E o tema era: o que mais aconteceu com a raça humana? E ontem nós gravamos até um vídeo aqui, porque, cara, essa dualidade, essa esquizofrenia humana, ela é uma coisa assim que às vezes a gente não consegue nem mesmo descrever. Ambivalência. Ambivalência, porque por um lado, cara, o ser humano ele é extremamente extraordinário nas questões relacionadas a descobertas, às vezes na questão de exercer até mesmo o amor. Agora, por outro lado, ele também ele é frustrante, ele é decadente, ele é perverso. Então, eu concluo, por mais que as pessoas contestem essa questão teológica de dizer que o pecado original, isso aí é uma coisa de religiosos, cara, não tem jeito. Não DNA, velho. Não há uma outra explicação, cara. Quando o ser humano nasce, você já vê que aquela criança ali, ela já tem uma tendência, uma queda, semente. É uma semente ruim para o que não presta, né? O ser humano parece que ele sempre se esforça para acertar, mas erra. Ele nunca se esforça para errar e acerta. Seria bom, né? Que se na vida a gente fala, eu quero errar, eu quero errar. Tá, é claro que existe aí alguns casos em que o cara tinha tudo para dar errado e deu certo, mas isso aí é um em um bilhão, né? Então você tenta sempre fazer o certo e dar errado. Aí eu trabalhei montando móveis, fui marceneiro durante aí uns 7 anos. Rapaz, eu fazia todos os projetos, fazia tudo, não pode errar. Rapaz, 100% do que eu tentava e alguma coisa ia sempre dar errado. E eu falava, não, agora eu vou fazer tudo errado. Cara, e quando eu tentava fazer tudo errado na pressa, ficava tudo errado. Nunca acertava. Da onde não se espera nada aí que não vem nada mesmo. Não, quando você não espera porcaria nenhuma, é aí que não vem mesmo, cara. Não tem como você fazer errado e dar certo. Agora, tenta fazer certo e dar errado, entendeu? Então, o que você pega? Esses 60%, eu acho que nós somos aí a expressão dessa cultura perigosa que eu descrevi um pouquinho hoje. Inevitável, né? Os outros 40%, eu acho que é essa coisa do filtro, dessa cultura de
de mostrar, de julgar, de condenar. Então, por exemplo, hoje, Jairo, a internet ela está totalmente assim, devastada por um negócio que eu acho chato, pobre, que é esse tal do React. As pessoas põem ali um vídeo e expõem o nome da pessoa, e aí fica fazendo chacota, fica condenando. Faz meme. Há uma pastorada que faz recortes e põe ali e se coloca na cadeira da crítica para poder arregaçar o cara que já está arregaçado mesmo. E Não, tem gente que tem sobrevive... criança de 18 anos querendo dar lição de moral na gente. fazendo react, e queimando reputações. E o cara já está lascado mesmo, acaba de lascar mais ainda. Então, eu acho que, voltando à questão da sua pergunta inicial, que qual que era mesmo? Você falou que era uma pergunta... Por que a gente tem medo de ficar louco? E por que a gente tem tanto pavor da loucura? Por conta dessa questão, né, cara, que sob o aspecto dessa ótica teológica que muitos até podem discordar, não tem problema, nós somos seres decadentes e quando nós herdamos essa semente, nós fomos abalados, desestruturados sob o aspecto físico, a gente passou a morrer. Sob o aspecto psicológico, nós somos um desastre, nós somos ultra sensíveis. Expulsos do paraíso. Estamos abertos a tudo quanto é tipo de machucaduras, de traumas, de sombras, de coisa. Sob o aspecto espiritual, fugindo, rompendo com toda a nossa ligação com aquilo que é transcendental e tentando, investindo naquilo que não presta. E então nós fomos abalados por tudo isso. Então nós fomos possuídos também, dentre tantas coisas, pelo medo. Ô, Alcimar, eu faço tratamento, faço terapia há muitos anos. O problema é o seguinte, é você pegar uma régua e dizer assim, a partir daqui é louco, antes daqui é louco, aqui é normal. Cara, isso é uma das coisas mais absurdas. Não. Lógico que médicos, cientistas, pessoas assim, cientistas se debruçam sobre o assunto. Agora você põe fulano é depressivo, pá, fulano é autista, tá. Jairo, nem o mundo científico suporta essa delimitação. Porque antigamente era o quê? Era esquizofrênico. Depois deixou de ser esquizofrênico, passou a ser bipolar. Depois passou a ser TOC. Não, antes do bipolar tem o psicose maníaco-depressiva, PMD. Tinha o PMD. Aí vem a questão do TOC. Aí vem a questão dos borderline. TDAH. Daí vem TDAH. Aí vem a questão do autista, que antigamente era considerado louco também. Jesus! Então você foi dessecando, foi tentando fazer isso, e a comunidade científica faz como a teologia, porque parece que... Cria dogmas. Cria sistematização. A teologia pega Deus, por exemplo, e começa a fazer análise sobre um comportamento linear. E Deus ele é extremamente existencial, nada se repete. Pega Jesus, por exemplo, os evangelhos. Uma hora anda em cima d'água, outra hora é o barquinho, outra hora para a tempestade, uma hora cura com cuspe, a outra sem cuspe. Uma hora fala que a sua fé te salvou, a outra hora não tinha fé nenhuma e foi curado também. Ele era difícil de classificar. Cara, não dá para você classificar. No mundo das doenças gerais, especialmente as mentais e emocionais, a gente vai recorrer aos mesmos erros. Então não tem como você estabelecer essa linha divisória como se fosse um gráfico no Excel. Sim. Fazer ali uma pizza e dizer, não, daqui para cá é isso, daqui para cá é isso, daqui para cá é PMD, daqui para cá é esquizofrênico, daqui para cá surtou, daqui para cá não surtou. Ô, Alcimar, posso falar uma heresia decorrente desse tipo de raciocínio? Aqui é permitido. Alcimar, o centro da vontade de Deus é uma das coisas mais indigestas que eu escuto por aí. A vontade de Deus não tem centro nem beirada, ela é a vontade de Deus. Então, esse negócio de acertar o alvo, não acertou, é louco, é doido, é desparafusado, é o cara, não, ele não é crente não, ele vai para o inferno, ele não é convertido. Aí, o que acontece? Isso aí a gente até ontem, no vídeo que a gente gravou ontem, quem assistir vai ver, quando você falou que as pessoas elas dissecam também a nossa vida, que eu acho que é uma coisa só,
né? Nós somos holístico, únicos, né? Aí veio isso, depois inteiro. a teologia, a psicologia histórica, dizendo que nós somos corpo, alma, mente. Aí vieram os dicotomistas, Os orientais, os principalmente. dicotomistas, Yin e Yang. os tricotomistas, os yin yangs e tal. Nós somos uma coisa só. Entendeu? Então, aí vem o pessoal religioso, aí, fruto da teologia também, diz: ó, você tem uma vida espiritual, aí você tem uma vida secular. Agora, as mesmas a gente está vivendo os dias, né? Depois daquele hedonismo desgraçado, exacerbado do carnaval, a gente uma loucura consumada. A gente entrou a partir de ontem, quarta-feira de cinza, num processo de quaresma. Misturou-se a religiosidade. Não come carne. E não come carne. Quer dizer, até o carnaval a pessoa podia virar do avesso, andar pelado. Podia ser. Essas manchetes de jornal, a mulher tapa-sexo caiu, não sei o quê, não sei o quê. As maiores a outra morreu. Atrocidades. Então você tem a vida espiritual, você tem a vida secular, você tem uma vida psicológica, você tem uma vida uma vida A, uma vida C, uma vida aquilo. Tudo é uma tentativa de tentar dissecar e entender, e eu compreendo isso, mas discordo com certeza. Agora, essa coisa de Deus também, né? A vontade de Deus, tem a vontade passiva, tem a vontade ativa, a vontade permissiva. Aí você tem... Cara, como é que você consegue elaborar uma filologia em cima de Deus? E aí você tem a vontade e tem o centro, né? Então não basta você estar na vontade de Deus, você tem que estar no centro da vontade. Você tem que acertar. Senão... É tipo aquele joguinho, sabe, do alvo, né? Do dardo que você joga... E ali você tem que acertar a bolinha preta no meio. Você tem que acertar, você tem que viver na bolinha preta de Deus ali, que é o centro da vontade de Deus. E tudo isso aí é uma besteira, né? Agora vamos inverter tudo. O cara é louco. O cara tem problema. Ele vive mal, ele causa problema para ele. Então agora a loucura já não é um preconceito, ela é um fato. E aí? E aí, cara, é que também tem preconceito em cima disso, por quê? E aí a religião tratou muito mal isso. Porque classificou-se isso não de forma histórica e nem sistemática, que tudo aquilo que diz respeito, por exemplo, a questões físicas, elas necessitam de tratamento e elas são consideradas doenças. Por exemplo, você tem dor de dente, você procura o dentista. Você tem um problema do coração, você procura o cardiologista. Você tem uma fratura exposta, você procura o ortopedista. Mas quando você tem um problema psicológico, e esse mundo psicológico ele se cruza e ele se mistura também com essa questão das doenças da psiquiatria. São disciplinas transversais. Exatamente. E aí o que acontece? As pessoas implantam também um certo preconceito. Ora, assim como você tem uma AVC, você pode também ter um distúrbio, um problema no seu sistema nervoso central, você pode ter um problema encefálico, você pode ter problema no seu cérebro, você pode ter problema de locomoção, você tem uma série de realidades que são consequências dessa questão estrutural e física, que quando você tem uma questão, um desequilíbrio físico, isso afeta também a questão emocional. Por exemplo, você tem ali uma unha que aquela cutículazinha que arrancou e sai sangue, aí de repente inflama, aquele negócio ruim, cara. Você não fica mal-humorado, cara, atinge o seu humor. E é um negócio idiota, né? Você machucou o pé, você teve que mancar, caminhar de lá até aqui, aí tá incomodando de novo hoje, depois de ontem ter melhorado, aí você fica, pô, cara, que droga, que negócio é esse? Aí você fica indisposto, tem 5 dias. E só machuca ali, entendeu? Só pisa ali, pisa de novo. E aí alguém vem e pisa justamente o dedinho machucado que cima do calo que você tem, pô, mas só o calo para poder machucar. Mas isso então, é inteligível, cara. Doença mental. Aí quando você explicita doença mental, né? Aí é cheio de doutor. Não, deveria estar na mesma categoria, cara, de qualquer outra doença, uma doença degenerativa, uma doença que atinge aspectos da locomoção, uma doença de pele, uma doença das vistas, do nariz, no ouvido. É uma doença, doença, porque nós
com essa questão aí que eu disse da queda humana, alguma coisa aconteceu de errado com o ser humano, nós fomos afetados em tudo. Então, a doença, a questão mental, a loucura, vamos dizer assim, como você está usando essa expressão, é uma doença também. Alcimar, quando Deus mandou Adão dar nome para tudo, para os animais, né? Deus estava dando uma tarefa que é o seguinte: aquilo que você nomeia, você compreende. Aquilo é um cavalo, aquilo é uma nuvem. Então, nós temos dentro da nossa cabeça a necessidade de compreender coisas. É uma mesa, por exemplo, você vai estudar inglês, francês, outra língua. Você começa pelo vocabulário. Tal coisa é tal coisa. Então, por exemplo, a pessoa enferma, a gente tem necessidade de dar um diagnóstico. Discutiu-se na porta da igreja, uns dias atrás, duas mulheres batendo boca, porque uma falava que o menino era autista e a outra falava que ele tinha TDAH. Aquilo foi me irritando, Alcimar. Eu cheguei depois do culto, falei: irmãs, eu quero saber que diferença vai fazer. O menino está aqui, o menino está entre nós. Ele chegou para ser cuidado. É lógico, eu não sou ignorante, por exemplo, síndrome de Down é uma coisa evidente, mas quando sai dessa esfera de definir, de diagnosticar, de fazer um prognóstico, aí todo mundo é médico. Quando eu estudei letras, logo nos primeiros 3, 4 primeiros semestres, você tem o estudo dessa questão do símbolo, da linguagem, semiótica. Da semiótica, né? Existem outros termos agora que estava até vendo minha filha falar, e foi uma matéria que eu tive muita dificuldade, que eu não me lembro agora, para poder compreender. Sua filha já formou em letras? Já formou, está fazendo mestrado em letras agora. Então, o que acontece? De fato, a gente precisa dessa fenótipo, fenótipo, essa questão do símbolo, tudo isso é estudado e bem destrinchado aí no mundo acadêmico para quem faz, por exemplo, letra, pedagogia, né? Então tem razão, porque essa é a facilidade que as pessoas têm de impor um rótulo, uma nomenclatura, tudo, tanto que tudo que existe tem rótulo. Você é um cara que é de publicidade. Você é da publicidade, você é um publicitário, você sabe exatamente dessa questão da marca, da logo, né, do rótulo, os vinhos. Eu sou apaixonado por vinho, não pelo vinho. Eu amo, cara, apreciar a cultura do vinho. Não, a arte dos rótulos. Ali, ó, tinha ali, a mulher até pegou ontem e jogou fora, ali, a senhora aqui, dona da casa. Tinham 2 vinhos com rótulos bonitos, né? O Roberto veio semana passada, trouxe um vinho, depois ele veio e trouxe outro vinho, aí nós tomamos e acabou que... ela jogou fora? Não, jogou, mas... Eu fotografo, cara. Não, eu fiquei curtindo. Tem até um outro ali que está fechado ainda, que não é meu. Eu fico apreciando, porque eu amo, cara, essa questão dos rótulos. Então o ser humano, isso facilita, mas o perigo é de, junto com esses rótulos, você enfiar a goela abaixo os conceitos que você previamente foram acumulando em você, e aí você emplacar esse tipo de preconceito sobre as pessoas. E o nosso tempo aí já está chegando a meia hora, está ficando chato. Sabe por que é difícil aceitar um rótulo? A minha mente é diferente da do outro, a minha história, as minhas reações, a minha índole. Por isso que eu sou contra os reacts. Sabe, é diferente. O pior que seja. Não é pior, não é melhor. O pior que seja o Malafaia, deixa que ele se lasque pra lá, cara. Eu não vou tecer por Vai aparecer a foto dele na descrição. Todo mundo que a gente cita, aparece a foto lá embaixo. Parece, não, aparece? Parece, olha lá. A gente citou várias pessoas, aparece lá, o YouTube põe. Ah, não sabia. Tá, então vamos pro Malafaia. O Malafaia é um outro ser humano, é um cara que tem outra profissão, outra vida. O que eu tenho a ver com isso? Deixa o Malafaia ser o Malafaia. Cara, mas ele é errado. A melhor ótica é o seguinte, cara, é um ser que merece tanto graça, misericórdia de Deus, perdão, como a gente e qualquer outro, e que carece, de fato, da misericórdia
de Deus e que dentro do peito dele bate um coração, por mais equívocos que ele ou qualquer outro, e que nós também venhamos a ter. É isso. Alcimar, eu lidei a vida toda com a enfermidade mental na minha família. Vamos deixar isso então para um outro vídeo e a nossa continuação, porque Tá. meia hora ali já é muito para o pessoal ficar a gente vai deixar o povo reclama, ah, tava bom, mas não sei o que, não sabe dar uma pausa e assistir depois. A gente vai dar para você alguns princípios, algumas dicas, algo que vai abençoar seu coração. A gente não está aqui pagando de mestre, de erudito, de especialista. Passando experiência. Nós somos pessoas. Não temos pretensão com nada. Pessoas, e especialmente pessoas que lidam com pessoas. Né? O sujeito está no fundo de uma fábrica de computador o dia inteiro mexendo com placa de circuito. Ele lida com a família, com o patrão e tudo. Mas a nossa matéria, né, o nosso ofício é gente. Eu sou apaixonado pelo ser humano. Sim. Pela alma humana. Apesar de ser publicitário, eu sou filho de psicopedagogo, irmão de pedagogos, família toda. E se isso não bastasse, a nossa vivência religiosa sempre proporcionou um caldeirão de pessoas, de culturas, de mentes. Você tem, às vezes, numa pequena igreja, vários universos convivendo. E, basicamente, é o que a gente vai falar, as soluções, né, ou os caminhos no próximo vídeo. Se é que a gente tem capacidade para isso. E se é que a gente vai estar vivo. Vamos dar dicas. De repente, alguém acerta e dá certo. Né? Então, beleza. Beijo, então, para vocês, gente. Olha, espero que vocês assistam de novo, desfrute, possam dar risada. E eu e o Jairinho... Pode mandar a crítica também, pode mandar. Ninguém está aproveitando melhor esse tempo, essa oportunidade de estar juntos do que nós dois. Então, ó, beijo para vocês. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau.